sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo de que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Eu acho que é meio explicativo essa história, todo mundo conhece a história sobre Caim e Abel. Conhece mais pela parte do princípio, mas eu queria atentar a esse trecho. Abel, ele oferece para Deus o que ele tem de melhor, que é a primícia. E Caim oferece para Deus o que lhe sobra. Eu acho que dá para entender que para Deus a gente não pode entregar qualquer coisa. O João ele falou aqui que a gente deixa de priorizar Deus para priorizar outras coisas. Abel entregou para Deus o seu melhor. Então dê para ele o seu melhor. A gente vai fazer um momento de ofertas agora. A gente está com obra aqui atrás. Como o pastor sempre fala, quem quiser ir no banheiro, quando for no banheiro, quiser dar uma olhadinha aqui atrás, vê que a gente está ampliando, fazendo as salinhas, a gente quer ampliar o tempo. Pastor, compadeço quando o senhor fala que precisamos de um ar-condicionado, só Jesus, entendeu? Então, eu queria convidar a igreja para se colocar de pé, vou fazer uma oração. O nosso pastor Gustavo, ele vai estar ungindo os irmãos aqui na frente. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, meu Pai. Muito obrigado porque às vezes nós não enxergamos o livramento, mas sabemos que o Senhor está nos livrando a todo momento. Pai, eu vim colocar em tuas mãos agora todas as pessoas que irão trazer os seus dízimos e ofertas. Que, ó Pai, essas pessoas possam trazer aquilo que de melhor que elas têm para poder dar ao Senhor. Que a gente possa entender, ó Pai, que a gente não pode dar para o Senhor o que sobra, e sim o que é de ordem do Senhor. Esteja nos abençoando, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Os meninos vão colocar o QR Code aqui na Rua Show, tem também colado nas pilastras, caso alguém queira fazer por QR Code. Amém?
Hoje é culto jovem. Aleluia. Até quem tem 80, 90 anos é jovem ainda, amém? Então eu pedi para vocês se colocarem de pé mais uma vez. Aleluia. Chegou a melhor parte agora, amém? Aleluia. A parte do alimento, da palavra viva. E a gente chamar aqui à frente já o pastor Gabriel, amém? Que aceitou estar conosco. Muito obrigada, pastor. E eu vou chamar aqui o Thales para estar orando por ele. Aleluia. Amém? Você pode estender sua mão para cá para frente? Aleluia. Soberano Deus, eterno, poderoso Pai. Senhor, aqui está o teu filho, Pai, prende toda essa noite, Pai. A melhor parte, Pai, o Senhor vai dar a ele para trazer, Senhor Jesus. Pai, que não seja o teu filho, Pai, mas que seja o teu trono, Pai, trazendo a palavra, Pai, para cada um de nós, Senhor Jesus. Derrama sobre ele, Pai, o azeite, Pai. Derrama sobre ele, Pai, a sabedoria, Senhor Jesus, do alto céu, Senhor Jesus. Seja com ele, Pai, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Tem jovem nessa casa, né? Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar seu assento. A alegria é muito grande estar aqui com vocês nessa noite. Poder ver o que o Senhor está fazendo no meio dessa juventude, no meio desses adolescentes. Porque a palavra do Senhor diz que nós, jovens, somos geração eleita. Aleluia. Irmão. E Deus tem uma grande missão na minha vida e na tua vida. Será que você crê nisso? Tem uma geração inteira esperando para ser impactada. E Guapa vai ser impactada através da sua vida, irmão. Porque você é filho de Deus, você não é qualquer pessoa, você tem uma identidade. Aleluia. Amém? Abra sua Bíblia aí. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 12. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 12. Se você encontrou, diga amém. Se você não achou, diga misericórdia. Se você vai ler o telão, diga aleluia. Aleluia! Tá aí, eu vou ler o telão, meu irmão. 1 Samuel 16:12. Era ruivo, de belos olhos, saudável e admirável de aparência. E Yahvé afirmou: levanta-te e unge a ele. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o espírito de Yahvé assentou-se a Davi. Davi e Samuel retornou para Ramá. Que é a palavra aquela, Irmãos, Yahvé? eu acabei me esquecendo, acabei lendo o nome Yahvé aqui, porque na minha versão está escrito Senhor. Eu lembrei da minha igreja. Eu pastorei uma igreja ali em São Pedro Aldeia, em Yahvé Church. Está aqui me acompanhando minha digníssima esposa, Sabrina, que está junto com o nosso filho, que está no ventre. É o Judá, aqui é a Assembleia de Deus. Leão de Judá, isso aí o nome do meu filho. Aleluia. Judá, está chegando aí. Ô, glória. Também estou acompanhado aí do Vander, da sua noiva Samira, e do meu amigo de longas datas, evangelista Valtinho. E é uma alegria muito grande estar aqui. Desde já eu quero agradecer ao pastor Gustavo, né? Amém. Agradecer ao pastor Gustavo, a Bia, o Thiago, pelo convite, pelo carinho. É uma honra estar com vocês aqui. Irmãos, hoje o Senhor ministrou meu coração de falar um pouco sobre Davi. Davi foi o maior rei de Israel. É bem verdade que quando nós éramos bem pequenininhos, nós conhecíamos Davi como aquele que derrubou o gigante, aquele que matou Golias. Mas quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que Davi foi o maior rei que Israel conheceu até os dias atuais. Depois de Davi não existiu outro rei igual. Davi é alguém que qualquer batalha que ele fosse, ele vencia a batalha. Ninguém podia contra Davi. Mas só que Davi começou a exercer essa função, esse ministério jovem. Mas para exercer essa função, esse ministério, ele precisou de algo. Repita comigo, ele precisou de uma promessa. Precisou de uma promessa. E depois de
ter a promessa, ele foi necessário que ele permanecesse na promessa. Porque a promessa é algo que nos traz dificuldade, irmãos. No decorrer da mensagem você vai perceber isso. Mas vamos lá. O versículo que nós lemos está falando quando Davi foi ungido rei de Israel. E a Bíblia vai dizer que ele ainda era muito jovem quando ele foi ungido como rei de Israel. Só que ele só foi ungido rei de Israel porque uma necessidade aconteceu em Israel. Qual necessidade é essa? Saul estava desagradando ao coração do Senhor. Então o Senhor rejeitou Saul e falou: eu tenho me provido de um novo rei. E mandou que Samuel, o profeta Samuel, fosse até a casa de Jessé, porque um dos filhos de Jessé seria ungido rei de Israel. Quando Samuel chega na casa de Jessé, ele se depara com muitos filhos. Ao total eram 8 filhos. Então Samuel logo de cara olha para o primeiro filho e fala: certamente é esse, porque ele é alto, ele é forte, ele é guerreiro, certamente foi esse que o Senhor escolheu. Aí o Senhor vai até Samuel e diz: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Aleluia. Irmão, já quero começar dizendo algo para você nessa noite. Eu não sei o que pensam ao seu respeito, eu não sei como foi a tua vida lá atrás, eu não sei o que você fez no dia de hoje, mas uma coisa eu tenho certeza: o Senhor não está olhando sua aparência, o Senhor não está olhando a sua capacidade, o Senhor não está olhando o que pensam ao seu respeito, o Senhor está olhando o teu coração. E tudo que ele precisa é de um coração disposto para ele levantar quem ele tiver de levantar e fazer a obra que ele tem que fazer. Então já começo dizendo: se tiver um coração disposto aqui nessa noite, o Senhor vai entrar, vai fazer morada, e através de você pessoas serão impactadas para a glória do Senhor. Porque o Senhor não está atrás de pessoas capacitadas, está atrás de pessoas dispostas. Aleluia. O Senhor não está atrás de jovens que tem capacidade, que é muito bom, que é o bam, não. O Senhor está atrás de jovens que têm disponibilidade para fazer a obra dele. Então o Senhor enviou Samuel até a casa de Jessé. E quando Samuel chega lá, ele começa a se enganar com querer mesmo, tio. Passa o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, e o Senhor fala: não é nenhum desses. Até que Samuel chega para Jessé e fala: por acaso acabou os seus filhos? Então Jessé lembra: não, ainda tem um, que é o caçula, ele está pastoreando as ovelhas. Irmão, eu quero, isso daqui me chamou muito a atenção, porque eu percebi que Davi era alguém que era certamente rejeitado na sua casa. Davi era alguém que não tinha o devido valor na sua casa. Ele era alguém que os seus pais olhavam, e a ele foi dada a missão, a menor missão da sua casa. Qual a missão? Cuidar dos ovelhas. Quem aqui tem irmão? Irmão, vou falar com vocês aqui agora. Se o pai de vocês vai fazer um churrasco, aquele churrasco mesmo, com direito a picanha, com direito a tudo de volta, chama os irmãos de vocês, chama os amigos de vocês e manda vocês irem lá para longe cuidar de ovelha. Vocês iam se sentir como? Não precisa responder, mas é só para a gente começar a entender o que Davi passava. Davi é alguém que os seus irmãos estão todos reunidos na casa do pai, e ele está no campo cuidando de ovelhas. Mas só que isso não deixa ele menor do que ninguém, porque Davi aqui tomou uma atitude, e a primeira atitude que eu quero citar aqui com os irmãos: ele tomou a atitude de obediência, porque ele só está no campo cuidando de ovelhas porque o seu pai pediu. E se o seu pai pediu, ele teve obediência de pegar e fazer. Porque a gente só é honrado naquilo que a gente obedece. Aleluia. A unção que você honra é nela que você prospera. É por isso que a Bíblia vai dizer: honra o teu pai e tua mãe para que teu dia se prolongue na terra. Irmão, questão de obediência não é questão de que eu tenho que fazer, não. Obediência é para o nosso bem próprio. E Davi é alguém que decidiu obedecer. Davi é alguém que seu pai falou: olha, seus irmãos vão ficar aqui em casa, mas você vai para o meio do mato cuidar de ovelhas. Davi falou: tudo bem.
Eu sou obediente, eu vou. Aleluia. Ele pegou e foi pro meio do mato, cuidar de ouvir. E é interessante porque a obediência, fala para o pessoal que está ao teu lado, a obediência te leva para o caminho da promessa. Eu falei aqui, para a gente ser bem sucedido, uma coisa que a gente precisa é ter uma promessa. E para ter uma promessa a gente precisa obedecer, porque a obediência nos encaminha para o caminho da promessa. Aleluia. Quando a gente obedece, nós estamos sendo encaminhados para o caminho da promessa. Nós estamos sendo levados para o caminho da promessa. E quando a gente recebe a promessa, aí as coisas começam a mudar na nossa vida. Aleluia. Quer entender melhor? Davi estava obedecendo, estava no pasto. Os seus irmãos estavam lá na casa do pai, curtindo junto com o pai, curtindo a presença do pai. Davi está lá, debaixo do sol, cuidando de ovelhas. E muitas das vezes é isso que acontece na nossa vida. O nosso pai, que é o nosso Senhor, ou o nosso líder, o nosso pastor, nos dá um direcionamento, nos pede para fazer algo. E muitas das vezes nós falamos, mas cuidar de ovelha? Cuidar de ovelha não, pô. Está todo mundo na casa do meu pai, eu vou cuidar de ovelha. Irmão, obedece, porque o caminho da promessa chegará. Davi está cuidando de ovelhas. Aí o que chega na casa de Jessé? A bênção. Repita comigo. A bênção chegou na casa de Jessé. E onde que Davi estava? Onde o Davi estava? Onde que Davi estava? No campo. No campo. Aleluia, isso aqui tá ligado. Davi estava no campo, irmãos. Cuidando das ovelhas. Isso aí. Pregador, velho. É pregador. Estava no campo cuidando das ovelhas. E a bênção chegou na casa do pai. Mas Davi estava no local da bênção? Não, irmãos, pelo amor de Deus. Não. Davi estava no lugar da bênção? Não. Não, a bênção estava na casa de Jessé. Davi estava no pasto. Mas só que vai acontecer o seguinte: quando passa o 7º filho e Samuel pergunta para Jessé, acabaram os seus filhos? Ele falou, não, ainda tem o caçula que está lá no meio do mato cuidando de ovelhas. Porque eu dei o direcionamento, mas ele está lá cuidando de ovelhas. A bênção está na casa de Jessé, mas Davi está lá cuidando de ovelhas. Aí sabe o que Samuel vai dizer? Então é o seguinte: nós não vamos nos sentar à mesa enquanto ele não chegar. Pastor, o que é isso? É Deus dizendo, obedece o que eu te peço, porque o que é teu ninguém toma. Ninguém se senta à mesa enquanto você não chegar. Porque o que eu tenho para a tua vida, jovem, o que eu tenho para a tua vida, adolescente, eu vou cumprir. Aleluia. Você só precisa obedecer, irmão. Deus seja louvado. Mesmo que obedecer muitas das vezes pareça que é algo menor para você. Mas eu vou ali para a igreja enquanto tem gente cantando, enquanto tem gente pregando. Isso não Às vezes Deus não usa, assim. Mas eu vou limpar a igreja. Mas eu vou ter que ficar com o trabalho mais difícil. Irmão, obedece. E você pode obedecer, tendo a certeza de uma coisa: o caminho da promessa está sendo direcionado para você. Porque Deus não desampara ninguém que obedece. Aleluia. Então Davi era alguém obediente. E a obediência levou ele para o caminho da promessa. Foi num dia qualquer. Davi saiu mais uma vez para cumprir aquilo que o pai tinha ordenado para ele. Tem muitas das vezes, irmãos, que nós saímos da nossa casa e falamos, a gente está indo só para mais um culto. Eu já ouvi muitas palavras, eu já cantei muitos louvores, a gente só está indo para mais um culto nada. Na presença de Deus todas as coisas se fazem novas. Todo culto é uma oportunidade diferente da sua vida ser transformada. Todo culto é uma oportunidade diferente da sua vida ser renovada. Todo culto é uma oportunidade diferente de Deus se manifestar para você de alguma forma diferente, irmão. Quer ver a prova disso? Lucas capítulo 1 vai contar a história de um homem chamado Zacarias. Ele foi pai de João Batista. Zacarias era sacerdote, todo dia ele ia para o templo e cumpria a sua função sacerdotal. Mas só que Zacarias não tinha filho. E não ter filho naquela época, irmão, era um motivo de vergonha. Porque diziam que a mulher estava com algum pecado em oculto e a mão de Deus estava pesando sobre ela. Um homem não ter um filho naquela época era um motivo de vergonha, ainda mais um sacerdote. Ainda mais um homem de posição. Mas todos os dias Zacarias saía da tua casa e ia cumprir o que foi designado para ele. Até que chegou o dia que ele foi cumprir o que foi designado para ele. E um anjo
anjo do céu desceu e chegou para ele e falou: Zacarias, a sua oração foi ouvida. Pastor, o que é isso? É Deus nos mostrando que não é apenas um culto qualquer, não é apenas um culto qualquer. Vai chegar um dia que vai ser um dia que o sobrenatural de Deus vai se manifestar na sua vida. Vai ser um dia em que o céu vai se alinhar com a terra e as promessas se cumprirão na sua vida. Não venha para o culto achando que é um culto qualquer. Não venha para o culto achando que você já viveu de tudo, não. Meu Deus é um Deus ilimitado. Meu Deus não cabe dentro de uma caixinha. Ele tem muita coisa para entregar. Não importa se você tem 60, 70 anos de crente. O Senhor tem algo novo para revelar. Porque Deus é um Deus ilimitado. Aleluia. É isso aí. Meu Deus. Davi estava no caminho da obediência. A promessa chegou. Quando ele chega, ele é ungido rei de Israel. Ele é ungido rei de Israel. Só que é interessante, pastor Gustavo, que Davi não assume o trono no dia seguinte. Davi foi ungido rei de Israel, mas não foi no dia seguinte que ele assumiu o trono. Não foi no mês seguinte que ele assumiu o trono. Não foi no ano seguinte que ele assumiu o trono. Não foi 3 anos depois que ele assumiu o trono. Se passou muito tempo. Porque a promessa é uma coisa. Talvez você veja para esse culto, você está ouvindo falar sobre promessa, você está pensando, já falaram sobre uma promessa na minha vida há tanto tempo, mas até agora não aconteceu. Ei, não leva tanto tempo. Aleluia. Porque receber a promessa é uma coisa, vivenciar a promessa é outra. Para vivenciar a promessa eu tenho que estar preparado. E para ser preparado eu tenho que passar pelo processo em que Deus me forja para viver a promessa. Porque a promessa é muito maior do que qualquer um de nós. A promessa que eu carrego é muito maior do que a minha vida. É muito maior do que eu. A promessa que você carrega é muito maior do que você. Sabe por quê? A promessa que você carrega não é para engrandecer o teu nome, não é para você ser reconhecido pelas pessoas. A promessa que você carrega é para o nome do Senhor ser exaltado, ser engrandecido, pessoas serem alcançadas. Então a promessa é maior que qualquer um de nós aqui nessa noite. Meu Jesus. E para carregar algo tão grande nós temos que ser forjados, nós temos que ser preparados. Não é do dia para a noite. Então Davi vai passar agora por alguns processos. Olha o que vai acontecer. O versículo que a gente leu vai dizer que quando Davi é ungido rei de Israel, o Espírito Santo do Senhor se apodera de Davi. E eu acho isso interessante, porque o Espírito Santo no Antigo Testamento era algo esporádico de acontecer. Ele vinha, tomava posse, e se ele saísse de alguém, esse alguém já não tinha mais, ele ia para outra pessoa. É por isso que vai dizer que o Espírito saiu de Saul e se apossou de Davi. É por isso que você vai ver Sansão, quando o Espírito Santo habita dentro dele, ele é capaz de rasgar um leão no meio, mas quando o Espírito sai, ele fica fraco. Porque o Espírito Santo no Antigo Testamento, pega isso, o Espírito Santo no Antigo Testamento era algo esporádico, não era algo que habitava 100% dentro de todas as pessoas. Então o Espírito se apodera de Davi, mas só que para se apoderar de Davi, ele teve que sair de Saul. Teve que sair de Saul. Então Saul agora está sem o Espírito, e a Bíblia vai dizer que ele começa a ficar atormentado. A Bíblia vai dizer que Saul começa a ficar louco. Aí os oficiais que estavam do lado de Saul vão dizer para Saul: ó rei, faz o seguinte, escolhe alguém para tocar algum instrumento, para quando o Senhor estiver perturbado, me ajuda aí, para quando o Senhor estiver porque a harpa transparece. Por isso que o nome é a harpa da aliança de Deus. Quando ele tiver isso daí, alguém vai tocar, o Senhor vai se acalmar. Aí sabe o que vai acontecer? Vou indicar, sabe quem? Davi. Aí Davi sai lá da casa do seu pai e vai para o palácio. O palácio, no caso, era uma tenda, porque ainda não existia palácio em Israel naquela época. Mas era a tenda do rei, ele vai para a tenda do rei. O que eu acho interessante, porque na tenda do rei é onde acontecem os assuntos que são tratados no reino.
É na tenda do rei que se acontecem reuniões de estratégias. É na tenda do rei que atende demandas do povo. É na tenda do rei que se decide decisões que vão impactar a nação. E Davi agora está saindo da casa do seu pai, do meio das ovelhas, e está indo para o palácio para cuidar do rei. E eu começo a enxergar duas perspectivas. Porque quem é impaciente, a primeira coisa que vai pensar é: mas Deus me prometeu que eu seria rei de Israel, e agora eu estou aqui no palácio tocando para um rei louco? Quem é impaciente, irmãos, quando recebe a presença, pensa logo isso. Poxa, Deus me chamou para ser rei de Israel. Eu estou aqui tocando harpa para um rei que está maluco. Isso não é cumprimento de promessa. Mas só que Davi, ele tinha um coração obediente. Davi não ficou revoltado porque ele estava tocando para um rei maluco. Ele olhou aquilo dali e ele viu que era Deus preparando tudo para ele. Aleluia. Por quê? Porque ele poderia não estar sentado no trono, exercendo a função de rei, mas ele estava já no local da promessa dele. Aleluia. Porque rei vive em palácio. Davi poderia não estar no palácio como rei, poderia estar no palácio como servo, mas o Senhor já havia inserido ele lá. E enquanto ele estava lá, ele estava aprendendo como que se administrava, como que cuidava, como que fazia as estratégias. Ei, querido, tem momentos, talvez, eu vou dizer com convicção para você, porque eu vivi esse ano, talvez você esteja em determinados lugares, em determinadas posições, mas não exercendo aquilo que o Senhor te chamou para viver. E você está olhando e está falando: ei, eu não estou vivendo a promessa. Você pode não estar vivendo a promessa, mas você já está no ambiente da promessa. Você está sendo preparado. Então não perca a oportunidade. Abre os teus olhos espirituais. Começa a perceber o que está acontecendo em volta. Então o Senhor está te preparando. O Senhor está te lapidando. E no tempo certo a promessa vai se cumprir. E você vai estar preparado para receber o que Ele tem para a tua vida. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Porque muitas das vezes nós estamos em locais e começamos a pensar: eu não estou entendendo nada, por que eu estou aqui, por que eu estou fazendo isso? A promessa de Deus não é essa para a minha vida. Mas muitas das vezes nós já estamos inseridos num local onde a promessa vai se realizar, irmão. Jesus. E a gente para de enxergar, a gente perde a oportunidade de enxergar o que Deus vai fazer, porque a gente está focado na promessa e não no preparo dela. Ei, Deus está te lapidando, irmão. Aleluia. Ele está te forjando para quando você chegar no local da promessa, você está preparado para vivenciar tudo que Ele tem para derramar. Porque, irmão, quando o Senhor começar a derramar a promessa dele na tua vida, não vai ser pouca coisa não, vai ser muita coisa. O Senhor vai derramar com força, o Senhor vai derramar unção, o Senhor vai derramar, o Senhor vai entregar muitas coisas, e para receber coisas grandes, você precisa estar preparado. Então fica tranquilo, o Senhor está vivenciando a promessa, Ele está te preparando, Ele está te lapidando, porque o que Ele tem para entregar é poderoso na tua vida. Jesus. Deus seja louvado. Não menospreze os momentos de preparo, porque é nos momentos de preparo que nós vivemos as melhores experiências. Aleluia. É no momento do preparo que nós vivemos as melhores experiências com Deus. Pastor, me prova, te provo. Qual era a promessa para o povo quando ele estava com Moisés? Que eles habitariam em uma terra que manda leite e mel. Mas para isso eles precisavam ser preparados. Por quê? Porque a mentalidade deles ainda era de escravo lá do Egito. E não pode um povo tomar posse daquilo que mana leite e mel, de uma fartura, se o pensamento dele ainda está lá no Egito. Pensamento de escravo não acessa lugar de promessa, irmão. Meu Jesus. Tem muitas das vezes que o Senhor nos leva para o deserto porque Ele quer tirar o nosso pensamento de escravo. Ele quer tirar esse pensamento limitado que a gente tinha de evangelho. Ele quer tirar esse pensamento limitado que a gente tinha de igreja. Ele quer tirar esse pensamento limitado que a gente tinha de ministério. Ele quer tirar porque para onde Ele vai te levar não cabe pensamento limitado. Porque há muita coisa que Ele tem para derramar. Então não menospreze os desertos. Não menospreze os momentos difíceis. Porque é no deserto que as coisas se manifestam. Se Moisés não tivesse passado com o povo pelo Egito, ele não veria mar aberto, ele não veria maná cair do céu, ele não veria o Senhor fazer carne cair do céu, irmão. É no momento do deserto, é no momento do preparo que você vai vivenciar coisas extraordinárias de Deus. Aleluia. É lá que você vai ver o Jeová Jireh agindo na sua vida. É lá que você vai ver o Senhor se manifestando na tua vida com força. Deus seja louvado.
Mas se você menosprezar isso, você vai estar tão focado nos seus problemas, no que você não está vivendo, e vai deixar de ver o que está acontecendo do teu lado. Se eu tenho um convite para você nessa noite, começa a perceber o que eu já estou fazendo na tua vida. Não daquilo que eu te prometi que eu vou fazer, porque eu prometi, eu sou fiel para cumprir, porque ele não é homem para que ele filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir, mas até ele cumprir, começa a perceber o que ele está fazendo no agora. Deus. Porque no agora ele já está trabalhando, no agora ele já está fazendo, no agora ele já está movendo. Você está sendo preparado e você não está nem percebendo. Meu Jesus. Mas se você perceber na noite desse dia e permanecer na palavra que ele liberou para a tua vida, Aleluia. você não vai precisar ficar feliz só quando a sua promessa se cumprir. Você vai ficar feliz na caminhada inteira. Que tio? Que tio? Não quer? Então Davi está lá, tocando harpa para Saul, até que vai chegar um determinado momento que os filisteus, eles vão se colocar em posição de guerra e vão fazer um desafio para o povo de Israel. O povo de Israel também se coloca em posição de guerra. Eu acho isso interessante. Eu fico imaginando a cena. De um lado, em um monte, estavam os filisteus. Do outro, estava o povo de Israel. A Bíblia vai dizer que entre eles tinha um vale. E Golias, todos os dias, descia ali naquele vale e desafiava o povo de Israel. Para mandar um guerreiro para ele enfrentar. Todos os dias, Golias descia ali e falava: tem alguém para me desafiar? Se o guerreiro de vocês me vencer, vocês venceram a guerra. Se não vencer, se eu perder, se eu ganhar, vocês perderam a guerra. E ninguém tinha coragem de enfrentar Golias, porque Golias era um gigante. Mas olha o que a Bíblia vai dizer. 1 Samuel, se puder projetar para mim, por favor. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12. Barão, tem a versão aí, é isso, não tiver, tá tranquilo. Primeiro Samuel, capítulo 17, versículo 12. Se não tiver, tá tranquilo, irmãos. Uma pressão, vocês não imaginam o que esse garoto está pensando agora. Vocês não imaginam o que ele está sentindo agora. Fica com calma, meu irmão. Esse é daí mesmo, galera. Depois você muda. Vou pedir para botar outro depois. Vamos lá? Davi era filho de Jessé e Efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. 13. Os 3 filhos mais velhos tinham seguido a Saul para a batalha. Esses que partiram para a guerra chamavam-se Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. 14. Davi era o filho mais novo. Os 3 eram mais velhos, serviam ao exército de Saul. Todavia, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar trabalhando de apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Sabe o que esse versículo está dizendo para a gente? Que Davi era tão obediente que ele ia para o acampamento onde Saul estava, porque agora ele servia Saul, certo? Agora ele tocava harpa para Saul, ele era um servo de Saul. Ele vai para o acampamento, serve a Saul, mas ele arruma um tempinho para sair e até a casa do seu pai, fazer uma viagem e cuidar das ovelhas do seu pai. Tem momentos na nossa vida que é assim, irmão. É luta. Aí às vezes a gente recebe um direcionamento de fazer algo e depois de fazer outra coisa, e a gente fala, mas já está pesado demais. Ei, quanto mais coisas o Senhor confia em você, mais Ele está te capacitando. Aleluia. Ele está te espremendo. Ele está te apertando. E não reclame do aperto do Senhor, faça com gosto. Se tiver de ir no acampamento de Saul, sair de lá e ir para a casa do seu pai para apacentar a ovelha, irmão, vai dando glória a Deus e aleluia, porque aquele que prometeu
prometeu está te preparando, Ele está te apertando, Ele está pegando tudo melhor de você, e no momento certo a promessa vai se cumprir. Aí Davi estava fazendo esse bate e volta, até que chega em determinado momento que ele vai para a casa do seu pai, e o seu pai fala o seguinte para ele: Davi, seus irmãos estão lá na guerra com Saul, eles estão batalhando. Eu li esse capítulo hoje novo e eu cheguei a pensar assim, sabe de nada, inocente. O pai dele falando, eles estão lá batalhando. Só que eles não estavam batalhando, irmãos. Eles estavam lá com medo dos gigantes. Muitas das vezes é assim. A gente não recebe reconhecimento e as pessoas que muitas das vezes... você entendeu? Mas o que acontece? O pai de Davi vai chegar para ele e vai falar assim: Davi, eu tenho alguns pães aqui, alguns queijos, faz o seguinte, vai lá, leva para os seus irmãos uma acampamento, eles devem estar com fome. Pastor, o que é isso? Davi está indo para o acampamento, servir a Saul, sai do acampamento, vai cuidar das ovelhas do seu pai, e agora o seu pai arruma o terceiro serviço para ele, porque ele vai servir os seus irmãos. E mais uma vez, irmão, adivinha o que Davi faz? Obedece. 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 Tem gente que... É isso aí, eu quero da minha pegada, irmão. O que Davi faz? Obedece. Obedece. Eu só tô gritando. Obedece. E a obediência nos leva para o caminho Certo. da promessa. Davi está indo obedecer o terceiro direcionamento, mas só que ele está indo para um caminho que a vida dele nunca mais vai ser a mesma. Aí ele está indo, está caminhando. Quando ele chega lá, a Bíblia vai dizer que o exército estava preparado para ir para a batalha. Só que mais uma vez, Golias se colocou à frente e todo mundo saiu correndo. Aí sabe o que vai dizer? Que Davi olha aqui e fala: mas o que está acontecendo? Aí vão dizer: olha, esse homem está desafiando o povo de Israel, e não tem ninguém que tem coragem de enfrentar ele, porque olha o tamanho dele. Mas o rei está oferecendo isso, isso e isso para quem vencer ele. E Davi nem foca nos planos, ele fala assim: como é que é? Ele está desafiando o rei de Israel. Olha o que Davi vai dizer. Davi vai dizer: quem é esse incircunciso O que é isso? para desafiar o Senhor dos Exércitos? Eu acho interessante, irmão, porque o processo de circundação era algo que era uma aliança que era feita com os meninos assim que nasciam, que era cortado o prepúcio deles, que era a aliança que eles tinham com Deus. Então a pessoa, quando passava por esse processo, ela tinha uma aliança com Deus. Repete comigo, ela tinha Uma aliança. uma aliança com Deus. Davi está dizendo: ele não tem aliança com Deus, mas eu tenho. Aleluia. Mas o que acontece com o neném? Já começo a finalizar a pregação. Irmão, tem determinado momento na nossa vida que gigantes se levantam. E muitas das vezes nós fazemos como o exército de Israel, ó, dá no pé. Ainda mais nós, jovens, adolescentes, chegam determinadas propostas pra gente, que a gente pensa: é maior do que eu não vou suportar. Mas Deus me trouxe aqui para lembrar: a nossa identidade é identidade de filho. E quem é filho tem uma aliança com o Senhor. E quem tem aliança não perde batalha. Por quê? Porque nós servimos ao Senhor, o general dos exércitos. Ele nunca perdeu uma batalha, não vai ser essa que você vai perder. E querido, começa a olhar para esses gigantes, começa a declarar: você é o incircunciso, eu sou um aliançado, eu sou noiva de Cristo, eu sou filho, eu sou escolhido. E não tem gigante que fica de pé, porque quem tem aliança prevalece diante de gigantes. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para lembrar que você tem uma promessa, você tem uma aliança, você é filho de Deus. Esse momento difícil não vem para acabar com você, esse momento difícil vem para te fortalecer. Isso que você está passando não é para te matar, não é para te derrubar, mas é para te fortalecer, irmão. Só que você tem que olhar para isso e ter coragem de bater de frente. Por quê? Porque você tem aliança. Aleluia. E quem tem aliança
aliança tem o Senhor dos Exércitos do lado. E quem tem o Senhor dos Exércitos do lado não perde uma batalha. Deus. Eu não estou falando isso por falar não, irmão. Eu acredito no que a Bíblia diz. Aleluia. E se a Bíblia me diz que em Cristo eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor. Se a Bíblia diz que em Cristo você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor. Para de ligar porque os outros estão falando. Para de ligar porque estão pensando a seu respeito. Para de ligar para as palavras negativas, palavras de maldição que estão lançando na nossa vida. Hoje, nessa noite, palavras de maldição estão caindo por terra, estão sendo quebradas, porque a palavra de Deus para você nessa noite você é filho, e como filho, você tem acesso à herança do Pai. Deus. Aleluia. E não é pouca coisa que o Pai tem para derramar na nossa vida, irmão. Seja louvado. Quanto mais um gigante, o que é um gigante diante do Deus que criou todas as coisas? O que é essa situação que você está passando diante do Deus que criou todas as coisas, irmão? Não é nada. O que você está passando é passageiro, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A dificuldade é passageira, vai passar. E você vai passar cantando o hino da vitória. Jesus. No mesmo capítulo, irmão, capítulo 17, versículo 28. Varão, ó. Faz palma aí pro varão, ó. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha o que Eliabe está falando para Davi. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Ele está menosprezando o que o Davi fazia. Muitas das vezes isso acontece na nossa vida. Sei que você é presunçoso e que seu coração é Mal. E que seu coração é Mal. Você veio só para ver a batalha. Davi está indo levar comida para os seus irmãos, porque ele seguiu o direcionamento do pai. E o que o irmão está falando? Eu sei que o teu coração é mau. Pastor, o que é isso? É que muitas das vezes mesmo, seguir o direcionamento de Deus vai fazer pessoas se levantarem a seu respeito e dizer uma coisa que você não é. Deus. Porque seguir o direcionamento de Deus, irmão, não pense que é a coisa mais fácil do mundo lá. Você vai tomar pedrada, vão falar mal de você, vão falar mal da tua família, vão duvidar do teu caráter, vão falar que o teu coração é mau. Mas pastor, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque o irmão de Davi está falando: eu sei que o seu coração é mau. E quem está falando isso? O irmão de Davi. Mas lá no versículo inicial que a gente leu, o Samuel pensou: é esse daí que vai ser rei de Israel. E o que Deus falou? Samuel, você está olhando para a aparência, mas eu olho o coração. É Deus dizendo, ele olha para Davi e diz que Davi tem um coração mau, mas eu escolhi Davi pelo coração que ele tem. Não importa o que dizem a seu respeito, não importa o que pensam sobre você, importa o pensamento que o Senhor tem a teu respeito, querido. Então não deixe o que fale a teu respeito te paralisar, não deixe o que fale a teu respeito deixar de você enfrentar o gigante, deixar de você ir em frente, deixar de você viver o propósito, porque essas palavras vêm justamente para isso. É para tirar a gente do foco, é para a gente ficar triste, abatido e não viver o que o Senhor tem para a nossa vida. Mas Davi não ligou porque o irmão dele estava falando. Ele falou: eu sei que o Senhor pensa sobre o meu coração, o Senhor sabe que eu tenho um coração segundo o coração dele. Não importa se você acha que meu coração é mau, importa o que o Senhor pensa a meu respeito. Igual o que aconteceu com Neemias. Importa o que o Senhor pensa a seu respeito. Está obedecendo? Meu Jesus. Há um direcionamento? Fique em paz, seja paciente. As lutas vão vir, as provações vão vir, mas você precisa permanecer naquilo que o Senhor te direcionou. Você não tem que olhar para a esquerda nem para a direita, nem olhar para trás, você tem que
começa a lembrar das coisas. Quem olha para o lado começa a focar nas coisas. E quem foca nas coisas fica paralisado no mesmo lugar. Já tentou, irmão, andar, pegar aqui e tentar sair andando para frente? Não vai desistir. Não vai dar, irmão. É por isso que os teus olhos têm que estar focados em Cristo. Eu permaneço, sigo para o alvo. Igual Pedro, ele estava andando com os dados aí, olhou para a tempestade e começou a afundar. Ele deu para a minha vida. Porque quem vai cumprir a promessa é Ele, não é o que eu estou dizendo. Você acha que você pastor quando Esse aqui é crescer? 34, irmão. Por quê? 34. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo, toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Davi se coloca na disposição. Aquele que ninguém dava nada, aquele que ninguém esperava nada, se levantou e falou: Jesus, eu vou resolver a situação. Não é porque eu sou bom, não é porque eu tenho capacidade, mas é porque eu sei o Deus que eu sirvo. Aleluia. As batalhas que você enfrenta, você não vai vencer pela sua capacidade, você não vai vencer porque você tem experiência, você não vai vencer porque você é bom, você vai vencer porque o Senhor é contigo. Mas precisava alguém se levantar para enfrentar esse gigante. Era um problema. E quando problemas se levantam na nossa família, na nossa vida, precisa de alguém se levantar para enfrentar o gigante, derrubar o gigante e continuar caminhando para a promessa. Aleluia. E Davi foi alguém que se levantou. Só que eu acho interessante esse texto que nós lemos, porque Saul vai dizer para ele: ei, você é um rapaz, você não tem capacidade, você não é um guerreiro. Ele vai dizer: mestre, ó rei, eu cuido das ovelhas do meu pai. Davi está dizendo: realmente o que eu faço é muito pequeno para um guerreiro. Mas só que quando vem o leão e pega uma ovelha do meu pai, eu vou atrás e mato. Meu Jesus. Quando vem um urso e pega a ovelha do meu pai, eu vou atrás, mato, recupero a ovelha e trago de volta para o rebanho. Sabe o que Davi tem? Senso de dono, porque as ovelhas nem eram dele. Pastor, o que é isso? Tem coisas que o Senhor vai confiar na tua mão, e por mais que não seja o que ele prometeu, porque o que ele prometeu para Davi? Davi vai ser rei de Israel. Davi está cuidando das ovelhas do pai. Mas mesmo assim, Davi tem um cuidado de não perder nada daquilo que foi colocado na mão dele. Deus. Irmão, eu não sei qual a promessa que Deus fez na tua vida. Eu não sei quando foi. Eu sei de uma coisa: alguma coisa Deus já confiou na tua mão. Alguma coisa já está na tua mão. Ah, pastor, mas não é a promessa que o Senhor prometeu para mim. Mas se está na tua mão, cuida, zela, não aceite perder, porque você sendo fiel no pouco, aleluia, sobre muito Ele te colocará. Deus poderoso, Jesus. É pouco que eu tenho, é pouco que eu faço, faça com excelência. Aleluia. Porque aos teus olhos é pequeno, mas para Deus é algo muito grande, é algo muito valioso. Porque tudo no reino de Deus é valioso, irmão. Não menospreze o que está na tua mão, valoriza, cuida, zela. Se perdeu, faça igual Davi, vai atrás do leão, mata o leão e traz de volta o que o Senhor confiou na tua mão. E quando eu falo isso, eu falo de chamado. Falando mais diretamente para os jovens e adolescentes. Porque nós temos uma promessa. Não pensem em vocês que vocês são só jovens e adolescentes que tem que sair curtindo. Não, desde novo, Deus tem uma promessa na vida de vocês. Aleluia. Deus tem algo para fazer na vida de vocês. Eu não estou falando da minha para fora, não. Deus tem algo para fazer na vida de vocês. Aleluia. Mas vocês não podem aceitar a perdão que Deus colocou na vida de vocês. Vocês não podem perder aquilo que o Senhor confiou, aquilo que o Senhor prometeu que vai fazer na nossa vida, irmão. Aleluia.
Porque muitas das vezes o Senhor nos dá uma família e a nossa família já está quase se acabando. E o Senhor está dizendo: cuida do que eu coloquei Aleluia. na tua mão. Não aceite perder. Se o devorador vier tentar acabar, luta, mas não perde aquilo que eu confiei para você. Aleluia. Não perde o chamado, a função que eu confiei para você. Então Davi está dizendo para Saul: ei, eu posso não ser guerreiro, mas eu sou alguém que não aceita perder. Pode ser uma ovelha, eu não aceito perder. Eu confio no Senhor e o Senhor me dá a vitória. Então se eu matei um urso, se eu matei um leão, esse circunciso vai ser igual um deles, porque ele está desafiando o povo do Senhor. Wanda, vem cá. Se coloque de pé. Feche teus olhos. Olha, e agora você vai ter que Esse foi o pegar a vídeo. promessa para a tua vida.